Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque desta terça-feira, trazendo convidados muito especiais, como o vice-governador de São Paulo e secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio França, que estará chegando logo mais aqui nos estúdios da Santa Cecília TV, e o consultor de marketing político, nosso professor também, Iberê Sirna. Bem, do Jornal em Foque de hoje, antes da gente entrar nessa discussão, que temos assuntos bem importantes, como política, obviamente, a questão da importância da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Baixada Santista, nós vamos ouvir a Cris Chalub, que tem informações importantes com as manchetes dos principais veículos de comunicação. Bom dia, Cris. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, Comando Militar dos Estados Unidos é alvo de ataque virtual. O estado de São Paulo, após ataques, Paris terá 10 mil homens na segurança. A Tribuna, escolas da rede pública perdem estudantes. Boc News, cidadão e cidadã samba serão escolhidos nesta quarta. Santa Portal, prefeito e moradores se reúnem para solucionar problemas após incêndio. G1 Santos e região, vítimas de tragédia em Itaoca são lembradas em missa. E no portal da UOL, equipes de resgate retiram do Mar de Java uma das caixas pretas do Air Asia. Fernando. Na política existem situações interessantes e o velho ditado que o mundo dá voltas se encaixa perfeitamente. Pela quarta vez consecutiva, o governador Geraldo Alckmin ocupa o Palácio dos Bandeirantes. Vice de Mário Covas entre 95 e 2001, ele governou o estado em razão do falecimento do ex-governador santista. Foi reeleito e chegou a concorrer à presidência da República contra o então presidente Lula em 2006. Conseguiu o feito de ter obtido menos votos no segundo turno do que no primeiro, com cerca de 2,5 milhões de votos a menos. Na ocasião, o PSB apoiou informalmente o ex-presidente Lula. Depois da derrota, Alckmin só reapareceu nas urnas em 2008 como candidato à Prefeitura de São Paulo. Nem chegou ao segundo turno. Foi literalmente fritado pelo PSDB, seu partido que indiretamente apoiou Gilberto Kassab, hoje ministro do governo Dilma Rousseff, do PT. 2 anos depois, foi eleito no primeiro turno, feito que se repetiu em outubro passado, o que o credencia para as eleições presidenciais de 2018. E desta vez, com um importante aliado, o PSB, que tem o vice-governador e secretário de Desenvolvimento, Márcio França, como seu principal representante paulista e abre espaço para sólidas coligações futuras já nas eleições municipais de 2016, como provavelmente vai acontecer em Santos, por exemplo. Portanto, política, a região metropolitana da Baixada Santista e as propostas do governo paulista para a região serão alguns dos temas abordados no Jornal em Foque de hoje. Não faltam assuntos importantes para a gente debater com os nossos convidados. Mas antes, vamos conferir a previsão do tempo, o movimento das balsas e estradas, com a jornalista Cris Chalub. A previsão do tempo para hoje é de sol entre nuvens. De acordo com o Climatempo, pode chover à tarde e à noite. A temperatura varia entre 24 e 36 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. As rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com espera de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com apenas uma embarcação e com 20 minutos de demora. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou no e-mail je@enfoque.com.br. A reapresentação desta edição vai ao ar às 17 horas ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Fernando. Ok, Cris, muito obrigado. Então, após o intervalo, nós voltaremos com os nossos convidados, o vice-governador Márcio França e o nosso consultor e professor universitário Iberê Sirna. Até mais. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando.
Começar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eu trabalho há 16 anos no sistema Santa Cecília de Comunicação. Já tive diversos cargos dentro do jornalismo da empresa. Comecei como produtor, fui editor-chefe do jornal, hoje sou editor adjunto de jornalismo. É com muito orgulho que eu completo, junto com a Santa Cecília TV, esses 18 anos. Parabéns ao sistema Santa Cecília de Comunicação e que venham mais 18, mais 20, mais 30 anos. Parabéns ao sistema Santa Cecília de Comunicação. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque desta terça-feira, dia 13 de janeiro, que traz como convidados o vice-governador de São Paulo, ex-deputado federal e também secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio França, e o consultor de marketing político, Iberê Cirne. Vice-governador, bom dia, seja bem-vindo aqui no Jornal em Foque, né? Desafios importantes nesses primeiros dias aí de mandato, não só como vice-governador, mas também como um responsável pela uma das principais pastas do governo do estado. O que já aconteceu aí nesses primeiros dias, aí se eu sentir essa supersecretaria, que é uma responsabilidade enorme nesse sentido. Bom dia. Bom dia a vocês, bom dia, Iberê, amigo. Olha, eu de verdade havia me programado para poder ser apenas o vice-governador, que é uma tarefa já muito importante. Mas o governador Geraldo, com essa coisa de tentar sempre otimizar os recursos, falou, já que você vai fazer uma coisa, faça outra já, porque é importante, já vai ser... Eu já fui também dessa secretaria e ela tem um orçamento muito grande, são quase 15 bilhões de reais, né? Então, seria importante que você tivesse articulação com os meios da inteligência paulista, porque lá está USP, Unicamp, Unesp, PT, IPEM, enfim, tudo uma coisa toda Paula Souza, né? Então, é importante que alguém tenha articulação com status para poder você se relacionar e ao mesmo tempo você dar uma inovação. A palavra de ordem que o governador usou na posse é inovar, quer dizer, conseguir dentro do 4º mandato, portanto, o primeiro homem que ocupa a posição de governador em São Paulo por 4 vezes, ele quer encontrar mecanismos de inovar naquilo que já existe, né? Então, um grande desafio, são 13 estatais dentro da própria secretaria, fora a secretaria, né? E junta comercial, tem muitos braços, né? Toda a FATEC, ETEC. Eu tenho, essa semana passada, que foi a primeira semana, eu tive contato com todas as entidades e você mistura assuntos. Vai desde o IPEM, que mexe com energia nuclear e todas as concepções e as consequências da energia nuclear, até a SUTECO, que cuida de artesanato. Quer dizer, então são nuances diferentes. Mas não é muito diferente do que foi uma prefeitura, um prefeito, enfim. Depois de você conseguir meio que controlar
a coisa da organização, o resto você vai mudar a direção. No nosso caso em especial, quando nós fizemos um acordo com o governador da junção partidária, nós fizemos várias reivindicações para que ele inserisse no programa de governo dele. E das reivindicações, 2 ele aceitou, né, 2 principais. Uma era que nós implantássemos no estado de São Paulo um programa de alistamento civil, que é semelhante ao programa que nós fizemos aqui em São Vicente, um programa de qualificação dos jovens, porque eu tenho a sensação que o problema principal da classe média em São Paulo, enfim, a sensação que as pessoas têm é de uma sensação de insegurança que se dá porque você não tem controle das ações dos jovens. É muito difícil para a gente hoje criar um filho, as pessoas, é difícil você enquadrar, né, essa coisa dos meninos. E, claro, acontece com todo mundo. Então, você vê uma cena de televisão, você fica se sentindo inseguro e tal. E o programa de alistamento civil teve um grande resultado em São Vicente. Então, implantar o programa de alistamento civil era uma das ideias. Para você parar de enxugar o gelo e, na verdade, começar a trabalhar com o fim da fábrica de gelo. Né? Porque, quando você não der oportunidade para esses meninos encontrarem uma solução para a vida deles, nós vamos continuar gerando uma quantidade de meninos infratores. E a outro programa era que a gente colocasse um foco, um olhar especial para a economia criativa. A Europa, que já se antecedeu a todos os outros países, já vive hoje muito vinculada à economia criativa, que é aquela atividade humana que não depende de terra, de indústria, ela depende só da criatividade humana. Né? Então, tudo que for relacionado à receptividade, ao turismo, ao lazer, à gastronomia, aquilo que tem a ver com software, com produção intelectual de software, informática, tudo que tem a ver com confecção, moda, design, tudo tem a ver com cultura, com música, com dança, enfim, aquilo que a atividade humana pode produzir. Isso, se você for hoje à Itália, um mercado comum europeu, acabou de aprovar, né, agora, a Comunidade Europeia, 65 mil milhões de euros só para a economia criativa. Portanto, 65 bilhões de euros, né? Porque eles enxergaram antecipadamente que o mundo industrial lá está em decadência, em declínio, e eles precisam de alternativa. Então, o governador concordou com as 2 teses, foi para o programa de governo dele, está registrado, foi para a televisão, e por coincidência, essa secretaria tinha um braço que era da economia criativa. Então, a gente vai implementar mais isso, e aí a gente está tentando encontrar dentro da secretaria um espaço, que já encontramos, que é dentro de um programa chamado Via Rápida, que a gente vai implantar também o alistamento civil. Então, os 2 braços que eu gostaria de fazer estão na secretaria. E a gente vai tentar fazer isso com um prazo, né, muito rápido, porque os governos passam depressa. A gente quer fazer isso para que no ano que vem esteja tudo, digamos assim, em andamento, para a gente sentir o reflexo. No caso de São Vicente, ela era a cidade mais violenta do estado de São Paulo, por muitos anos, né? Foi 3 ou 4 anos seguidos. E depois que a gente passou com esse programa e ele implantou com uma certa eficácia, a cidade não ficou nem entre as 100 primeiras mais violentas. Então, teve uma eficácia, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso no estado. Claro que a dimensão é outra, claro, né? Mas governar é como fazer arroz, né? 1 copo de arroz, 2 copos de água e tal. 1.000 pessoas, 1.000 copos de arroz, 2.000 copos de água. Quer dizer, eu digo assim, é uma receita. Depois que você programar a receita e colocar ela em escala, aquilo difunde para todo mundo na mesma proporção. É assim que eu imagino. E isso está dentro da lógica dele de inovar. E está dentro da lógica de você não deixar nenhuma região para trás. O tema do governador para esse mandato era inovação e não deixar nenhuma região de São Paulo para trás, né? Então, quando a gente pega os índices do Vale do Ribeira, da região de Itapeva, em algumas regiões do estado, você percebe que tem índices muito inferiores ao restante do estado. Como fazer essas pessoas produzirem upgrade rapidamente, quer dizer, conseguirem equilibrar com o resto do estado? Tem que colocar tecnologia, tem que colocar estudo, tem que colocar ciência, tem que colocar à disposição das pessoas qualificação que permita que eles façam o salto mais rapidamente. Então, esses serão os 2, porque tem de tudo lá, quer dizer, tem várias nuances, mas eu acho que, e esse é um perfil que eu adquiri ao longo dos anos, é criar um foco. Não ficar, se você trabalhar com todas as coisas, você acaba não... Então o resto vai continuar existindo, tem, né, as ampliações de FATEC, ETEC e diversas outras coisas. Hoje o sistema de ETEC e FATEC é o único do país, é um negócio gigante, né? São 230 e poucas ETECs, 80 e poucas FATECs.
um ensino de qualificação com mais de 80% de empregabilidade. A pessoa sai de lá, já sai empregada. Mas haverá um ritmo de crescimento normal para essas linhas, como é o caso de USP, Unicamp e Unesp, as 3 grandes, porque tem mais 2 universidades lá dentro mais 2 faculdades dentro da Secretaria de Medicina, uma em Rio Preto, uma em Marília. E cada uma delas tem a sua circunstância, mas elas têm uma independência financeira e não podem ter uma independência também do Estado, porque elas são entidades públicas, né? E a gente não pode, o cidadão comum que está nos assistindo, ele fala, normalmente a pessoa mais simples não tem a expectativa de entrar na USP. Ele acha que a USP é impossível para ele, né? É uma coisa assim, parece que inatingível, né? Hoje a USP consegue colocar 20 e poucos % só de alunos da rede pública para dentro. Nós colocamos lá uma meta para que eles cheguem a 50% da rede pública, porque nós queremos que as pessoas mais simples do Estado possam entrar nas universidades, por uma razão simples. São eles que mantêm as universidades, porque as universidades recebem um percentual fixo do ICMS. Então, quando você, dona de casa, vai lá comprar seu saco de arroz no supermercado, você paga um ICMS nesse arroz igual paga a pessoa mais rica do Estado. E esse um pedaço desse seu ICMS vai para sustentar a USP, a Unicamp e a Unesp. Então, não é justo que depois, na hora de entrar na USP, Unicamp e Unesp, isso fique limitado a quem fez escola privada, né? Então, a gente quer ampliar isso também. Mas para isso tem do Enem, aí as universidades públicas entrariam no Enem? Seria uma... Eu acho que o Enem é um avanço, né? A gente, há uma resistência em relação a isso muito forte por parte das universidades. Elas começam a fazer sinais de que poderiam aceitar o Enem, né? A USP, em especial, o professor Zago, que é o atual reitor, uma grande figura, um médico do nosso relacionamento, que já trabalhou comigo em Brasília, no CNPq, quando eu passei pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e por coincidência hoje está na USP. E eu acho que eles tendem a fazer isso. Mas mais do que isso, nós queremos começar a pensar numa lógica do seguinte: você faz universidade pública, o Brasil inteiro se esforça para que você tenha um curso gratuito, de altíssima qualidade, você terá que pensar que ao final do curso você terá que devolver um pedaço disso para o Estado, com o seu serviço. A gente quer que essas pessoas prestem um serviço de volta para o Estado durante algum período. Vamos ver como é que nós vamos arranjar isso, mas isso há um certo consenso hoje dos reitores. A gente vai trabalhar isso com os próprios alunos, porque tem que ser uma implantação progressiva, mas eu acho que tem a lógica. Se você faz um curso de excelência, que tem em todas essas universidades, não é justo que você depois se forme, pega o seu diploma, vai trabalhar numa empresa multinacional e vai embora para a Alemanha e leva o conhecimento adquirido com o dinheiro do poder público embora para outro país. Então, você vai devolver um pedaço do que você teve com a ajuda ao próprio Estado. A gente está pensando nisso num formato, né? Que tudo, uma semana só, não dá para você apertar um botão e fazer tudo acontecer, né? Claro. Senhor Iberê, o senhor aí também, grandes importâncias, já teve na Secretaria de Educação, que é, obviamente, um espaço, obviamente, numa cidade como Santos, mas também, como professor universitário, tem muito conhecimento nessa área. Bom dia, professor. Bom dia. Primeiro, bom dia ao Márcio. E parabenizar, porque eu estava observando aqui essas duas vertentes do governador, que é inovar, né? E o Márcio deixou muito claro que ele também não está inventando a roda, não. Fico feliz com isso, viu? Porque normalmente o político, você sabe disso melhor do que ninguém, quando ele chega a determinado patamar de responsabilidade, ele acaba tentando personalizar as suas ações. Então, fico feliz que esse início, Márcio, é assim, não invento a roda. Nós vamos focar porque o tamanho da sua secretaria é tão grande que ele tem os seus programas, tem os seus projetos, tem as suas dificuldades e que vão andar e se solucionar sozinha. A secretaria está lá para dar o subsídio necessário, mas não inventar. Muito bem, esta é uma área. Segundo, nós temos um déficit no Brasil com a educação. O Márcio sabe disso melhor do que ninguém. O país, ao longo dos anos, nunca investiu adequadamente na educação. Então nós tivemos com a USP agora, há pouco tempo, ser classificada sempre como uma das maiores universidades, saiu da lista, volta. Então é assim, nós temos a responsabilidade do Estado de São Paulo por ter uma das maiores universidades do mundo, que é a USP, né? Reconhecida, Unicamp. Quer dizer, nós temos a responsabilidade do processo educacional. Então isso me deixa um pouco feliz de que nós não vamos inventar nada, nós vamos investir para que a população possa, de alguma forma,
usufruir aquilo que o Estado tem de melhor. Então, esse é um ponto. Segundo, esta coisa das grandes indústrias, nós estamos vendo aí, né? Ela está mudando mesmo, o cenário no mundo todo. Nós estamos tendo passeatas agora, né? Por dispensa de grandes indústrias, de grandes montadoras, que não vamos chamar de indústria, porque não fabrica nada, ela monta, né? É outra coisa. Está aí uma dispensa de 1.800 funcionários, a economia, dependendo só das grandes corporações, ela fica muito fragilizada. Então, a Europa, como o Márcio está lembrando aqui, não só a Itália, como a Alemanha e a Espanha também, tem investido muito nesta coisa do saber e não da corporação. Então, são duas vertentes que eu acho que, assim, dentre a gama toda de responsabilidade do vice-governador e do secretário, ele está focando em indústria. E para quem conhece o Márcio, sabe melhor do que ninguém, se ele está aqui hoje, eu quero dar os parabéns como vice-governador, que ele lutou quietinho contra tudo e todos para levar o partido dele, que estava numa vertente, e ele entendeu que o Estado poderia ser ajudado pelo seu partido. Então lutou um pouquinho, algumas cabeças já um pouco ultrapassadas aí lutavam contra, com aquela história sempre de apoiar não sei quem, e o Márcio, olhando esta necessidade do Estado, acabou fazendo essa parceria com o Geraldo Alckmin, partidária, que eu acho importante. Mas eu vou cobrar aqui de público um desafio. Um dos menores índices de qualidade de vida é do Vale do Ribeira. E aí, assim, desculpe, mas o vice-governador tem um compromisso muito grande com o Vale do Ribeira, porque ele é de lá, gente. Ele nasceu lá naquele lugar, ele conhece aquilo como ninguém. Então nós vamos cobrar, independente das outras regiões do Estado, mas aquela, ela está na caneta do secretário, mas também está no coração, né? Tanto é que o Márcio foi aqui, me deu inveja, viu, Márcio? De ter ido de bicicleta, pé de cavalo, entendeu? Foi lá pagar 6 dias andando, né? Foi. Eu achei isso muito interessante. Eu havia feito uma promessa para o Eduardo Campos, que era meu grande amigo e que faleceu aqui em Santos, né? Aliás, num dia, acho que foi o último dia que ele vinha aqui. Exatamente. Aí você veja como é que é a história, né? Ele estava marcado para vir aqui às 8 da manhã, como eu também. E ele fez a Globo o dia anterior. Nós estávamos juntos em São Paulo. E juntos iríamos ao Rio e voltaríamos. Na hora que nós estávamos saindo para o avião, eu recebi uma ligação do partido, um problema técnico lá de candidatura, acabei ficando. E ele foi. Quando acabou o Jornal Nacional, ele me ligou. Eu liguei para ele para cumprimentá-lo pelo desempenho, que ele tinha ido muito bem no jornal. E aí falei, Eduardo, amanhã é 8 horas. Ele falou, Márcio, vê se você me ajuda aí, porque é o seguinte, eu vou ter que sair daqui e fazer Globo News, o Jornal da Globo e Globo News. E a previsão é acabar 1 hora da manhã, 1 e pouco da manhã. Eu não tenho como descer em Congonhas. Para eu poder ir para aí, eu vou ter que sair daqui às 4 da manhã, 5, para pegar um voo. Faz esse programa no meu lugar. Sim, foi aqui. E eu conto para todo mundo, porque a gente até estava pensando em fazer um livro sobre esse assunto. Quando eu entrei aqui no Santa Cecília, eu cheguei um pouco antes, né? E fui tomar um café na padaria aqui da esquina. Encontrei lá uma menina que falou sobre cabala. Eu depois vou até achar essa moça lá, porque ela estava falando sobre um assunto de, assim, meio místicos, e depois o acontecido eu acabei... Aí eu entrei aqui, estava algum tempo, não estava chovendo. Entramos aqui, não estava chovendo. Fiz o programa com o Chico, enfim. E quando eu saí, já estava chovendo. E fomos atravessar para o lado de lá do Guarujá para buscá-lo no aeroporto. E aí tivemos que ir íamos de Catraia, que estava programado Catraia, e fomos naquele outro barco da Dércia, porque enfim, estava chovendo e tal. Atravessamos já com chuva, e ficamos esperando ele com chuva. Ou seja, foi a virada do tempo, naquele momento, entre as 9 horas que acaba o programa e as 10 e pouco, ele caiu às 10h05. Foi naquele instante que deu a zebra. Se ele tivesse vindo fazer o programa cedo, possivelmente não teria acontecido, porque não teria pego a tempestade, né? E aí aconteceu o que aconteceu, e como eu havia prometido para ele, eu falei, Eduardo, se nós ganharmos a eleição juntos, eu vou fazer, porque ele andava todo dia de manhã, o Eduardo. Era uma pessoa muito atlética, corria e tal, um jovem, 1 ano mais novo que eu, mas uma pessoa com uma vida muito mais saudável, né? E aí eu falei para ele, se ganharmos, eu vou de São Vicente até Iguape a pé. E aí ficou com essa programação. Ele ria, porque falava, isso é impossível, você não vai ter e tal.
Quando ele faleceu, eu fiz um acordo com Deus, porque, de fato, a promessa, ele não chegou à presidência da República. Então, eu falei, olha, então vamos fazer um acordo aqui pela metade. Quer dizer, também não vou a pé de ponta a ponta, que eu vou levar muitos dias. Então, fiz um pedaço a pé e um pedaço de bicicleta. Fui um trecho todo a pé e outro pedaço de bicicleta. E o finalzinho, nós fomos a cavalo apenas para a chegada na cidade. Foi um passeio muito bonito, porque essa parte da Jureia toda é muito desconhecida pelas pessoas de São Paulo, né? Eu, como sou de lá, conheço um pouco mais. Mas foi Aí levamos 6 dias, né? E eu cumpri a palavra lá com o meu amigo Eduardo, que certamente usou a expressão final, que depois foi tema da campanha inteira. A gente não pode desistir daquilo que faz, né? Eu não vou desistir do Brasil, foi a última frase que ele usou antes de falecer no Jornal Nacional. A gente, toda hora, quem mexe com a vida pública, quem trabalha com política, pensa sempre em desistir, porque é um negócio assim que você abre o jornal todo dia, uma encrenca, uma confusão, o povo acha que você não faz nada e tal, que você não trabalha. Mas quem é vocacionado faz porque gosta e não pode desistir. Então, a gente também assumiu essa bandeira dele para tocar para frente e aí ele tinha sido importante nessa junção nossa com o Geraldo, que a Marina não queria, enfim, acabamos no final dando certo e foi, acho que, bom para São Paulo e bom para o Brasil. O Brasil deixou de ter um grande presidente da República, porque ele seria uma coisa muito diferente, muito nova. Mas vamos encontrar um jeito de nos inspirar no legado do Eduardo. Sem sombra de dúvida. Voltamos logo mais com o intervalo para falar um tema tão importante como a gente está abordando, mas a gente tem o break, retornamos logo mais. Excelência é estar entre as melhores universidades do país. É ter um preço justo, programas de financiamento e bolsas de estudo. Excelência é ter laboratórios dentre os melhores do Brasil, segundo o MEC. É prestar cerca de 2 milhões de atendimentos anuais gratuitos. Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência, entre as 9% melhores do Brasil. Vestibular Universidade Santa Cecília. Inscreva-se já! O novo formato do site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade. Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Olá, estamos de volta no terceiro bloco do Jornal em Foque, que traz como convidados o vice-governador de São Paulo, Márcio França, e o professor e consultor de marketing político, Iberê Sena. Mas antes da gente voltar a abordar vários temas aqui no Jornal em Foque, a Cristian Lupe, a jornalista Cristian Lupe, tem uma pergunta de um internauta para os nossos convidados. Isso, a pergunta é da Jaqueline de São Vicente. Ela pergunta ao Márcio como funciona o programa que capacita a população para o mercado de trabalho e ela quer também saber se existe alguma restrição para fazer os cursos gratuitos. Tem o curso mais comum, que é o Via Rápida, ele não tem restrição. É feito pelo site da Secretaria, viarapida.gov, e as pessoas se inscrevem. São 28 carretas que são espalhadas pelo estado e mais alguns pontos fixos e outras classes de extensão. São cursos que podem durar de 1 mês a 2 meses. Ontem eu fui visitar algumas dessas carretas. São tecnologia de ponta, assim, desde panificação, açougue, costura, enfim, metalurgia, coisas muito bacanas e estruturas muito bem montadas, né? Agora, conforme tem uma demanda, aí o Secretaria de Estado desloca a carreta para o local. Claro, a Prefeitura precisa ceder o espaço para a gente se instalar e os cursos são gratuitos, todos eles são gratuitos, sem nenhuma cobrança. Cursos curtos. Aí, nesse caso, não precisa ter nenhuma qualificação.
A pessoa não precisa ter feito antes, a não ser um ou outro, refrigeração, enfim, que a pessoa precisa ter segundo grau, é o ensino médio. Mas, se não, a pessoa não precisa ter nenhum tipo de qualificação, é para tentar empregar a pessoa. E é claro que também isso a gente desloca de acordo com as demandas. Se você sabe que vai instalar um novo supermercado na cidade, você então desloca a carreta específica que vai absorver a mão de obra daquele tipo de necessidade. Essa é o Via Rápida aqui. O ano passado treinou perto de 50 mil pessoas no estado de São Paulo. Então, só que são cursos muito curtos e ainda tem uma bolsa de remuneração para as pessoas que fazem o curso, que pode chegar a R$420 por mês, para a pessoa ter uma ajuda para poder se deslocar até o local. Porque normalmente quem está fazendo o curso está desempregado. Então, às vezes, não tem nem condição de chegar no local, né? Então, tem uma bolsa para a pessoa fazer o curso e, enfim, a gente vai trazer para a Baixada vários desses cursos e certamente, se ela quiser, entra no site, se inscreve, lá tem a descrição de cada um dos cursos, ela vai dizer qual que ela tem preferência. Quando atingir um número mínimo de pessoas, desloca a carreta. Secretário, pelo cenário econômico que se apresenta, o senhor acha que haverá um aumento de demanda aí, em razão da possibilidade de um aumento de desemprego que o país poderá ter a partir desse ano? Vocês já imaginam alguma coisa nesse aspecto? Olha, eu tenho dito o seguinte, o normal é a pessoa falar que é um ano muito difícil, muito ruim, porque a crise está chegando, a sensação de nuvem preta e tal. Mas eu tenho uma certa expectativa, não sei se é uma coisa muito pessoal, mas desde que eu estou na vida pública, já se vão muitos anos, o que eu mais vejo é erro de análise política e erro de análise econômica. As pessoas chutam para uma coisa e dá outra, aí chutam para outra, dá uma. Eu me lembro que há 2 anos atrás, 3 anos atrás, a gente vivia uma euforia. Baixada, boom econômico, imobiliário, todo mundo querendo construir e tal, pré-sal. E de repente aquilo vai, né? Uma coisa assim. E do mesmo jeito, às vezes faz assim, né? Isso vai muito da condução de quem dirige, a liderança de quem comanda. O líder não pode ser apenas um gestor, um gerente, ele tem que ser um animador, né? Uma pessoa que produza uma animação para as pessoas se sentirem. Eu tenho a sensação que esse ano será melhor do que se imagina, porque eu estou vendo os índices do ICMS do Estado e estou percebendo um avanço melhor do que se imaginava, né? Tá certo que é o comecinho do ano, não vale referência, tem Natal, Réveillon, enfim, essas coisas que você gasta um pouco mais. Mas eu sempre lembro da palavra oriental, os japoneses têm coisas geniais. Eles juntam 2 palavras para dar uma terceira. Então, por exemplo, se eu falo, sei lá, homem, velho, filho, eu quero dizer pai. Quando eu junto 2 candis, eu quero dizer um terceiro, né? Do mesmo jeito, os orientais dizem que crise é a somatória de 2 candis, né? Quer dizer, dificuldade com oportunidade. De um lado há dificuldade, do outro lado também há oportunidade. Quem tiver habilidade para poder furar na habilidade, e nesse ponto São Paulo tem uma vantagem, porque como é o estado muito mais desenvolvido, a pessoa consegue se reciclar. Mas normalmente você tem razão, quer dizer, nas crises há mais desemprego, no desemprego você pode requalificar a pessoa para tentar mudar para outra profissão. Mas é preciso que surja essa outra profissão, né? Normalmente as profissões que surgem são inferiores à que você estava. Então, se você tem um padrão mais alto, você vai cair no seu padrão. O único jeito de você fazer a coisa girar positivamente é fazer a economia crescer. E ela tem que crescer acima de 2%, 3%. Até 3% você está, na verdade, empatando o jogo. Você tem que aumentar acima de 3%, né? E para isso, o Brasil precisa qualificar mais o formato da estratégia nacional. O Brasil é um país sem estratégia. É um país bonito, lindo, mas assim, ele é sem estratégia. Eu fui esse final de semana, representando o governador, lá na Couro Modas, a maior feira de calçados e acessórios do país e uma das 3 maiores do mundo, né? O Brasil é o 3º maior produtor de calçados do mundo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil exporta 1 bilhão em calçados, $1 bilhão em calçado, mas exporta 3 bilhões em couro. Ora, é claro que a gente está fazendo alguma coisa errada, porque ao exportar o couro, a gente está deixando de produzir no Brasil o calçado. E estamos fazendo com que a China produza 300 milhões de calçados por ano, enquanto a gente produz
300 milhões e a gente produz aqui, sei lá, 10 milhões. Quer dizer, então, nós precisamos ter estratégia. Não tem sentido você exportar o couro e depois importar o calçado. Como não tem sentido você exportar o café e importar o café solúvel. Ou exportar o aço e depois importar os trilhos. Né? E o Brasil faz isso. Então, a ideia de que o Brasil é um país rico em commodities, né? Exportar o produto in natura, a soja, por exemplo, é um grande equívoco. Nós temos que criar mecanismo das pessoas poderem transformar a soja nas coisas que a soja pode se produzir com ela. E essa parte, como não tem muita estratégia, ela vai solta. E precisa ter o Estado, aí sim, o Estado tem que interferir para que isso possa acontecer. Né? Porque se você deixar, o empresário, digamos lá, da Friboi, que é o maior produtor do mundo de carne, ele não produz calçado, ele produz carne e sobra o couro. Ele não quer saber ele quer saber de exportar, que é mais fácil. Mas nós precisamos falar para ele, olha, você usa um pouco do seu recurso, nós queremos te ajudar, mas eu preciso que você ponha a cadeia inteira para funcionar, para jogar lá na ponta o calçado, porque o calçado gera muito emprego. Né? E claro, o couro não produz muito emprego, o calçado sim. Então essa falta de estratégia e essa secretaria, ela tem muito a ver com isso, porque ela também ela tem uma outra ponta, que é o Invest São Paulo, que é uma autarquia que capta as empresas para se instalarem em São Paulo. Né? As principais empresas do mundo, quando querem se instalar no estado de São Paulo, elas vão parar nessa empresa que pertence à Secretaria de Desenvolvimento. Porque a gente não quer competir com o resto do Brasil só. Pelo contrário, a gente quer que o Brasil inteiro se desenvolva. Mas a tarefa de quem está em São Paulo, da Secretaria, é fazer com que a empresa fique em São Paulo. Né? É isso. Tá. Iberê, antes de o senhor fazer uma pergunta, a gente tem um breve intervalo comercial e retornamos logo mais para o último bloco do Jornal em Foque. Lembrando que esse programa será reapresentado a partir das 17 horas ou também pode ser assistido nas redes sociais, no canal do YouTube Jornal em Foque. Até mais. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. Em novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Em comemoração aos 18 anos do Sistema Santa Cecília de Comunicação, assista nesta quarta, no Bacará Backstage, De Humor com Enio Vivona. Show de stand-up com improviso, criatividade e muitas risadas. Convites à venda no Bacará. Rua Oswaldo Cochrane 64 Santos. Informações 3321-3310. De Humor com Enio Vivona. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque desta terça-feira, que traz como convidados o vice-governador de São Paulo, Márcio França, e o professor e consultor de marketing político, Iberê Sina, que tem uma pergunta para o vice-governador. Eu estou observando aqui a expectativa e o otimismo do Márcio. Tem que ser otimista mesmo, não tem jeito. Mas também nós temos essa posição, Márcio, porque não encaramos uma reforma tributária que inviabiliza muito. Nós não temos temos o sucateamento da indústria nacional. Então, a expectativa que em 2015, com a mudança de ministros, e me agrada pelo menos 2 dos ministros que foram chamados aí, que tem um novo rumo, para que não vai ser nesse mandato nem no outro, quem sabe o Márcio até esteja mais próximo
desse núcleo de decisão, mas vai ser para daqui 10 anos. Eu tenho que começar a mudar filosoficamente a postura econômica do Brasil. Porque senão nós vamos estar sempre na mão dos grandes produtores, dos grandes investidores, e nós estamos o quê? De alguma forma, sempre gerando um desconforto ao trabalhador brasileiro. Por quê? Porque não investimos nisso, porque não crescemos, porque a economia não vai. E a economia, quando a gente pega o empresário, a economia diz assim, o empresário vai investir, você deu o exemplo aí da Friboi, né? É um absurdo. Eu tenho a indústria calçadista aí, que é uma das maiores, eu uso o drawback, né? Eu vou vendo o produto in natura e compro depois importado, quer dizer, é uma coisa de maluco. Falta estratégia, mas essa estratégia também é pela mal condução do processo de reforma tributária, que não é feito nesse país. Então, isso penaliza muito o empresariado, penaliza muito a economia brasileira. E nós não temos coragem, porque o Estado gasta mal, o Estado tem que arrecadar mais, gasta mal e ninguém toma nenhuma medida para que isto mude. Por isso que em 2015, vamos ver agora quais são as medidas desse novo conjunto de ministros. Se efetivamente alguém vai pôr o dedo na ferida e vai gastar melhor e fazer uma reforma tributária que o Brasil tanto precisa, né? Sem sombra de dúvida. Olha, não só uma reforma tributária, uma reforma política, todas as reformas que sempre falo é o seguinte, a grande solução é o condutor. É o condutor, o geral, o presidente da República, que dá essa condução. Se ele é habilidoso, ele aprova a reforma que ele quiser, entendeu? Se Eduardo estivesse vivo e nós tivéssemos ganho a eleição, certamente você saberia que nos primeiros 6 meses de governo estariam aprovadas todas as reformas do Brasil, todas, porque precisa de habilidade política. No caso da presidente Dilma, nós podemos ficar com ela na presidência 100 anos, nunca sairá, porque ela tem uma dificuldade muito grande de se relacionar. Ela não gosta do relacionamento da política. E a aprovação das coisas depende do relacionamento. Político, e a sensação que as pessoas têm que isso é apenas um jogo, que precisa dar cargo. Não é isso. É que quando você vai tratar de determinado assunto, você tem que ouvir um pouco quem entende daquele assunto. Se você não quer ouvir ninguém, não vai adiantar muito, né? Ela tem muita dificuldade com relação a isso. Eu posso me surpreender, até queria me surpreender, porque seria muito bom para o país se ela pudesse mudar nesse segundo mandato. Os meus amigos falam, você acha que a Dilma vai mudar ou ela vai dobrar a aposta? A lógica é que ela vai dobrar a aposta, porque ela acabou de ganhar a eleição. Você fala, eu acabei de ganhar, então é porque eu estou certo. Então eu vou dobrar a minha aposta e não vou mudar de comportamento, não é? E além de que, ela fez ela se cerca de pessoas e de vinculações que cada vez mais ela manda menos, porque ela depende mais de outros partidos, de outras relações. Ela é uma pessoa idônea. A Dilma não é uma mulher desonesta, inidônea, pelo contrário, a mulher é idônea, esforçada, tem uma longa trajetória na democracia, lutou pela democracia, é uma guerreira, enfim, uma batalhadora das causas populares. Mas isso só não basta, como também não basta ser honesto, entendeu? Quer dizer, é difícil falar isso, porque eu dizia, é difícil você juntar alguém que seja bom político e bom gestor na mesma figura. Sem dúvida. Normalmente a pessoa ou é bom gestor ou é bom político, às vezes é excelente político, mas não é bom gestor, né? Essa coisa de você juntar as duas coisas é um negócio meio raro, é um fenômeno difícil de acontecer, né? Então, eu penso que a gente tem que colaborar. Ela vai para o segundo mandato. O segundo mandato é um mandato mais desanimado. Eu já passei por um, né, como prefeito. E as pessoas assim têm a sensação de que o segundo mandato tem mais experiência. O próprio governador de São Paulo também. Claro. Olha, o Geraldo, eu até escrevi um artigo esse final de semana, que saiu aqui na Tribuna e repercutiu no Brasil inteiro, saiu em vários jornais, na Folha, enfim, e teve muita repercussão, sobre a história do picolé de virtudes, né? O Geraldo é uma coisa interessante, porque ele é um fenômeno do ponto de vista eleitoral. Ele é uma pessoa que ele contrapõe um pouco o que eu estou dizendo. Ele tem uma animação para ser governador que a gente não tem. Eu estou acabando de ser eleito, eu não tenho a animação que ele tem. Ele parece que é plugado nos 650 de energia. Ele quer trabalhar sábado, domingo, segunda, terça, sexta, carnaval, réveillon. Ele é dedicado realmente ao que ele faz. Tem, como todo mundo, as suas limitações, né? Não é uma pessoa, não existe um cidadão perfeito. Claro. Mas ele é muito dedicado ao que ele faz e gosta, curte. Ele é certamente a pessoa que mais conhece o estado de São Paulo. Se você perguntar para ele onde é que fica
a saída do túnel aqui em Vicente Carvalho, do túnel que vai ser feito em Guarujá, ele sabe, porque ele estuda antes de falar, está muito aplicado, sabe? E agora, ele tem que se cercar das pessoas que têm habilidade naquilo que ele tem deficiência. Esse é o grande segredo. Sim, claro. Quer dizer, se eu não sou um técnico em cada... O que eu entendo... Eu fui essa semana receber lá, eu dizia para o Sandro e para o Clóvis, eu fui receber os presidentes das estatais. Então, tudo bem, reitor da USP, reitor da Unesp, estava indo bem lá. E não sei quem, a Paula Souza. Estava num nível que eu estava conseguindo compreender. Porque não é minha área, né? Essa área da ciência, do pensamento, o que eles chamam de academia, né? De repente sentou lá um senhorzinho, que é o presidente do IPEM. Ele trabalha com a produção de energia nuclear. Depois de uns 20 minutos de conversa, eu mandei ele, pô, senhor, para um pouco, porque dos 20 minutos eu não entendi 2 minutos do que o senhor falou. Parecia uma outra linguagem, é muito sofisticado, muito complicado, entendeu? Eu não posso entender de energia, claro, física quântica, eu não posso entender de tudo. Então você tem que ter gente que lhe assessore para cada um dos temas, né? E ele, Geraldo, pode reparar a diferença do padrão do secretariado do Geraldo nesse segundo mandato em relação ao padrão do Ministério. Acho que tenho muitos amigos lá, inclusive nas áreas que eu vou trabalhar, ciência, tecnologia com o Aldo, desenvolvimento econômico com o Armando, educação com o Cid, enfim, eu tenho algumas pessoas que já trabalharam comigo, então eu vou ter facilidades. Mas acho muito difícil que ela consiga fazer a produção dessa energia positiva, que, sejamos sinceros, aconteceu com o presidente Lula. O Lula tinha essa coisa de encantar as pessoas e produzir uma coisa muito positiva. Você ia viajar no mundo, a pessoa fala, nossa, o Brasil está tão melhor, hein? E coisa e tal, uma coisa que virou uma catarse coletiva, né? Ela não tem isso para dar. E você ficar esperando isso dela, de verdade, é um equívoco. A gente vai fazer todo o esforço, porque São Paulo, quando São Paulo gira positivo, melhora também o Brasil. Então, eu sei que o governador Geraldo fará o melhor mandato dos dele. Porque as obras físicas do governador, elas serão entregues nesse mandato. Para você ter uma ideia, em São Paulo tem 82 quilômetros de metrô hoje instalados. O governador está construindo 101 quilômetros, é mais do que o dobro. Né? Então, entregará nesses próximos anos. Túnel por baixo aqui, Guarujá, Santos, que é uma coisa histórica, vai entregar em 2017. Né? VLT, Rodoanel, todo Rodoanel completo, né? A descida da Tamoios. Então, as obras físicas do Estado, elas já estão em encaminhamento e você sabe, quem trabalhou em serviço público sabe disso. Se você começar uma obra hoje, você não vai acabar num governo. Sem dúvida. Às vezes você precisa de 2 governos, 3 governos, entendeu? Então, ele deu a sorte, teve a capacidade de produzir para entregar nesse próximo governo. Ele precisa ter obras sociais, obras de impacto social, que possam dar, por exemplo, segurança às pessoas que digam, olha, eu aqui em São Paulo, nós não vamos apenas punir os meninos que são infratores, nós não vamos extirpar, matar, porque isso não vai resolver. Você mata 1, 2, 5, 10, vai sempre existir mais 1, mais 2, mais 5, mais 10. Nós precisamos estancar a fábrica que produz esse tipo de comportamento. E para isso, você precisa de programas sociais de impacto, que gastam dinheiro, Então, quando você pensa hoje nacionalmente, o PT é muito famoso pelos programas sociais. Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que as pessoas reclamam, mas muitos não conhecem o quanto que isso foi necessário em algumas regiões do Brasil, né? Agora, o governador de São Paulo precisa, e nós temos vários programas sociais, como esse que falamos há pouco, do Via Rápida, mas tantos outros que já existem e podem ser implementados. Eu tenho certeza que ele conseguirá fazer isso nos próximos 4 anos. Claro, se ele se credenciar, né, será um nome, porque qualquer governador de São Paulo é sempre um nome presidenciável. Né? Sem sombra de dúvida. Vice-governador, secretário, só para a gente, por causa do tempo, nós somos altamente limitados pelo tempo, para esse casamento entre a pomba branca do PSB e o tucano, né? Aqui em Santos, por exemplo, o negócio tá crescendo e vai se hoje tomam posse os secretários aqui. Isso, a ideia é se espalhar o PSB, PSDB, unidos aí ao longo do estado de São Paulo? Sim. Nós montamos uma federação formada por 4 partidos, PSB, Solidariedade, PV e PPS. Esses 4 partidos formam 69 deputados e tem 3 minutos de televisão. E o PSDB tem a coligação antiga já com o DEM,
que tem mais 75 deputados e mais 3 minutos. Então, essa somatória, ela é apta a disputar em qualquer lugar. Porque, claro, o governo é muito mais forte, o governo federal. O governo tem o PT, tem o PMDB, tem o Kassab, tem, enfim, o PP, tem vários outros partidos. Então, para você se defender, tem que ter uma força. E eu acho que quando onde pudermos estar juntos, aqui na Baixada ou em outros lugares, vamos tentar estar juntos, né? Esse é o rumo que estamos traçando para a capital de São Paulo e para todos os lugares. Onde não der, sairemos separados. Mas aqui em São Paulo, na medida que o Furtado, o Fabião, aliás, em Santos, perdão, estou já com o vice, né? Eu continuo morando aqui, viu? Senão as pessoas vão... E aí, aqui em Santos, o prefeito Paulo, muito habilidoso, antecipou-se, procurou o nosso partido, insistiu e levou o nosso partido para o governo. Você não é obrigado, eu disse isso no dia da posse, no dia da conversa, você não é obrigado a dar a sua palavra, mas se você der, tem que cumprir. Então, como estamos entrando no governo do Paulo, estaremos com ele na eleição da sucessão. É como claro vice, que como vice? Pode ser como vice, se ele escolher algum nome nosso, nós temos bons quadros, o Furtado é um quadro, o Fabião é outro quadro e outros nomes que surgirão. Mas é uma decisão que o prefeito tem que tomar com o conjunto dos partidos que estão com ele, né? Sim. Sem sombra de dúvida, esse é um tema, aliás, ao longo desse ano, esse assunto vai muito ser debatido, até porque temos as eleições municipais que vão pegar fogo no próximo ano. O cenário que se apresenta é um cenário muito interessante nesse sentido. E a gente agradece a sua presença. A eleição tem essa vantagem, né? Acaba uma, começa a outra, né? É verdade. Eu agradeço a sua presença. É sempre que a gente sabe que tem muito mais tema para ser abordado, mas uma próxima oportunidade, certamente o vice-governador estará presente aqui no Jornal em Foque. A gente agradece também o Iberecino, também participando do Jornal em Foque de hoje, e principalmente a sua presença, telespectador, que pode assistir esse programa, a reapresentação a partir das 17 horas, ou então no nosso canal nas redes sociais ou no YouTube, Jornal em Foque. Tenham todos um bom dia. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.